7h57, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje conversando com os médicos Dr. Geraldo Venâncio e Dr. Paulo Irano, da equipe de transição na área da saúde do governo Vladimir Garotinho. Eu falava no bloco anterior, Arnaldo Neto e Dr. Geraldo e Paulo Irano, sobre os eventuais prejuízos que eu digo no sentido... porque eu comparava aqui internamente do sentido da vida, porque você vai fazer uma transição na pasta da educação, vamos ficar um dia sem aula, vai ficar um dia sem professor, então você pega o sábado, repõe, você repõe com um trabalho, com né, uma aula especial, enfim, você consegue resolver porque você não está perdendo vida nenhuma. Agora, na saúde, por exemplo, um atraso de uma informação ou a passagem das devidas informações, no caso dessa transição, está se falando de vida. E aí, por exemplo, no intervalo surgiu aqui o assunto sobre acidentes com motos, e que são realmente muitos. O doutor Paulo Irano revela aqui que são cerca de 300 acidentes, né, ou mais por mês. Então, é aquilo todo dia, toda hora tem, e o que sobrecarrega todo o sistema. Então, qual a importância verdadeira e quais esses prejuízos, se porventura vier a acontecer esse atraso aí na transição, doutor Geraldo Venâncio? Existem situações que serão prejudicadas por eventual falta de informação, mas desde ontem, depois do anúncio do senhor prefeito, já existem técnicos, né, buscando as informações que são públicas para condensá-las. É um início. Como eu falei, existem informações no portal da Transparência e no DataSUS, né, com relação, inclusive, a recursos que, eventualmente, o governo tenha recebido, do governo federal. Mas essa transição ela precisa ser iniciada, autorizada pelo senhor prefeito, mesmo de maneira informal, para que nós possamos coletar dados que não estão disponibilizados nessas instâncias que eu mencionei. Prejuízos, Cláudio, vão existir se essas informações não chegarem em tempo. A outra coisa, Arnaldo, que não falta um mês. Nós estamos falando de dias úteis, e nós vamos ser atropelados pelo Natal e pelo Ano Novo. Em termos de dias úteis, essa preocupação que você revelou, se você contar quantos dias úteis serão, você vai ficar mais assustado ainda. Se der 20 dias, talvez... Não estou falando do mundo real, né? Não creio que dê, não, mas a nossa determinação, tanto minha quanto do Irano, eu quero até deixar claro que nós estamos participando da equipe de transição. Não existe nada com relação a decisões do prefeito. Sabiamente, em nenhum local da gestão vai fazer qualquer movimentação para definir nome, nada. Nós estamos participando apenas da transição, da nossa contribuição, né? Como o Irano mencionou, a gente roda muito. Eu já fui secretário de saúde 3 vezes, fiz hospital, enfim. O que nós desejamos é que esses números que nós não temos acesso nos cheguem para começar um planejamento mais efetivo a partir de janeiro. Mas eu quero reiterar que a minha expectativa em relação à atitude do prefeito Rafael Diniz é a melhor possível. Ele vai dando seguimento até o seu próprio temperamento cordial, que sempre foi, é entender que isso é importante, né? Até vou contar uma coisa rapidamente aqui, Cláudio. Eu participei da equipe de transição quando o atual prefeito assumiu, né? E num determinado momento ele perguntou, porque eu levei 3 companheiros para fazer da saúde, estava lá o professor Suledil também, e ele perguntou por que nós estávamos aparentemente tão felizes. Eu falei que nós estamos saindo. Nós estamos saindo. A saúde é diferente de outros lugares. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, né? E as pessoas não querem
ter acesso diretamente a quem eventualmente está na frente da faixa. É uma situação que a população às vezes não compreende. Ela quer falar com a pessoa diretamente, às vezes para problemas simples, né? Campos é uma cidade falsa grande. A gente anda na rua, a pessoa encontra com você, pergunta se você não consegue um ultrassom. Eu falei, mas por quê? Não, porque não dói para fazer, não, é simples, não incomoda. Ele não está sentindo nada, não. Ele te vê, ele pede sempre alguma coisa. E o Irano falou, você pode esvaziar uma pilha de pedidos de processo, sair da secretaria às 10 horas da noite, no outro dia, 9 horas da manhã, a pilha já está na metade do que estava na véspera. Isso é um moto contínuo. Mas a nossa expectativa, finalizando, é a melhor possível com relação a que nós tenhamos essas informações no curto prazo. É aquilo que a gente falou, eu diria, não absoluta, porque a gente não pode, né, entrar na cabeça das pessoas, mas por tudo que conhecemos do prefeito, do Rafael, eu tenho absoluta certeza que ele vai estar sensibilizado, sim, com a situação da pandemia, com a complexidade que é a saúde, né, com os riscos que podemos cometer aí em relação a não termos os dados corretos. Lembrar que a gente vai ter aí, daqui a pouco, é o final do ano, a gente tem que ter acesso às escalas dos plantonistas, tem sido muito falado isso, que as equipes estão desestruturadas, as unidades, né, pré-hospitalares, que são de 24 horas, está faltando muito. Nós precisamos saber disso antecipadamente para ver o que é que vamos conseguir reajustar isso, né? Então, se nós não tivermos esses dados, imaginem vocês, na virada do ano, no farol, se nós não tivermos as equipes completas. A gente vai colocar em risco a população, então é fundamental essa informação. Eu tenho absoluta certeza que essas informações, mesmo com as pessoas que ali estão, como a gente tem médicos que estão, né, nas unidades, no Ferreira, no HGG, eles têm as informações da realidade, do dia a dia, da vida real, né? Nu e cru ali. Então, a gente já tem muitas informações, mas nós precisamos de informações oficiais para que a gente possa efetivamente intervir de maneira que a gente possa amenizar, em princípio, essas dificuldades, que são muitas. Eu costumo sempre falei, e eu tenho absoluta certeza que Geraldo concorda plenamente com essa ideia, as pessoas não conseguem imaginar, né? Eu costumo dizer que a saúde, a complexidade da saúde, ela é inimaginável, né? O gigantismo dela, ela é gigantesca e complexa demais. Então, a todo dia a gente está resolvendo e os problemas continuam surgindo. Não é aquilo que você fala assim, bom, os alunos ficaram, agora nós vamos fazer uma complementação aqui das aulas. Na saúde não é assim. A saúde é todo dia, a toda hora, a todo minuto e a todo segundo. Ela vem acontecendo e as coisas vão se desdobrando e se multiplicando. Essa é a grande verdade. E por estarmos numa pandemia, a situação é muito crítica, né? A gente está trabalhando com as vidas em risco. E isso é muito sério, é muito complexo, é muito difícil. Daí que dentro de tudo que pensamos no planejamento da saúde, a gente vai trabalhar muito com a questão da prevenção. Quando nós estamos falando aqui, e se falou aí, tocou rapidamente na questão dos acidentes de motocicleta, não adianta a gente ter mais equipes de traumatologia, operar mais, ter mais equipamentos, né, mais e próteses para colocar esses pacientes. O importante é que esses acidentes não aconteçam. Então, é preciso mudar o comportamento da sociedade para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. É que as pessoas, os motoboys, os motociclistas aí, né, eles parece que não pensam num futuro. Poxa, a gente vê as barbaridades do trânsito a todo momento. Não tem ninguém, praticamente, tem um ou outro, mas 99% não respeita sinal nenhum. 99% não respeita, né, a sinalização.
vai passando, e por isso é que acontecem os acidentes, e muitos morrem na hora. Quem não morre fica sequelado. Então, quando você tem uma implosão desses acidentes, acaba falhando, inevitavelmente, na assistência, porque tem muita gente e você acaba... É a mesma coisa, começa a chegar gente na pandemia, que precisa ir para o respirador, que precisa de uma UTI, você não tem mais leito de UTI disponível. O que vai acontecer? A escolha de Sofia? Quem é que vai sobreviver? Quem é que vai ter a opção de estar neste ou naquele leito, ou neste ou naquele respirador? Então, é preciso prevenção. Na pandemia é isto. A gente precisa com que a sociedade entenda a importância que tem no comportamento dela, para que ela não seja acometida naquele momento em que está crítico. O que acontece da questão do lockdown, que o Geraldo lembrou muito bem, lockdown, é fechar tudo, é parar tudo. Aí a flexibilização, o que acontece? As pessoas se empoderam da liberdade, que é o que a gente está vendo hoje. Essa onda que está agora de aumento, a gente está vendo muita gente jovem, porque os jovens saíram para a rua, não estão obedecendo às regras básicas, importantes, que não é nada, todo mundo já sabe disso, gente. A importância que tem o uso de máscara. A gente já aprendeu, os médicos aprenderam a lidar com a doença quando ela se agrava. Já existem protocolos hoje que permitem com que a gente trate, mas o importante é não começar, porque depois que pegou a doença, é uma loteria. Queria agregar uma... É uma loteria, a pessoa pode evoluir bem, como pode evoluir mal. Sim. A maioria evolui bem, ótimo, mas os que evoluem mal mesmo. Tanto que 50% dos que vão para o tubo, que vão, necessitam na forma mais grave, acabam indo ao óbito. É um índice muito alto. Uma outra preocupação, que uma coisa é determinação do governo que vai assumir de fazer uma revisão na estrutura da saúde. Só que, atropelando essa intenção, existe uma conjuntura hoje que é extremamente desfavorável àquilo que vai ser enfrentado pelo próximo governo. Aí já não estou falando nem da Covid, que é a determinação que ocorreu para a paralisação de atendimento nas unidades básicas de saúde. Então, as pessoas estão com receio de serem atendidas nos hospitais por causa da pandemia. E as unidades básicas de saúde ficaram fechadas, muitas delas ainda estão sem nenhum tipo de atendimento. Então, nos próximos meses, o governo vai assumir um número muito maior de consequências desse atendimento básico, principalmente diabetes e hipertensão arterial. Quadros de acidente vascular cerebral estão aumentando muito, complicações de diabetes. Tem pacientes diabéticos que estão sem medicamento. Então, aí eu estou falando da conjuntura, que adicionalmente a Covid vai ter que ser enfrentada, que é um número de descompensações. Você imagina o que a próxima gestão vai enfrentar, por exemplo? Nós estamos desde março, praticamente com suspensão das cirurgias eletivas. Cirurgia eletiva, Cláudia, é aquela que não tem urgência de ser feita. Hérnia, vesícula, catarata. Existe uma demanda reprimida. Isso é que nós precisamos, Irã, de saber esses números. Porque como é que vai se planejar dar início a esse tipo de atendimento se você não tem número? Então, a Covid é uma tragédia. Eu penso que, em termos de transição, ela, apenas uma sugestão, ela deveria começar a ser enfrentada conjuntamente com pessoas da equipe de transição e com a comissão atual, que eu quero reconhecer, tem trabalhado bem sob o comando lá da doutora Andréia, ela tem feito possível e impossível, excelente técnica, mas é preciso que se agreguem pessoas da gestão que vai assumir, porque, inclusive, tanto eu como o Paulo Irano, nós trabalhamos em terapia intensiva, são necessários a criação de pelo menos 20 novos leitos. Se Campos acompanha o Rio 10 dias depois, no curto prazo, uma sensação que deve ser terrível, a pessoa com falta de ar, esperando vaga em UTI. Então, é preciso que nós nos antecipemos a
essa situação que vai ocorrer, né? Infelizmente, nós temos no Brasil um ambiente negacionista, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana, enfim, tem pessoas importantes do governo que não acreditam em vacina. O próprio presidente mencionar que era uma gripezinha que estava chegando. Enfim, o negacionismo científico nesse momento é uma das maiores tragédias em termos contributivos para agravar o problema da pandemia. Então, hoje, assim, criou-se no Brasil, as pessoas que acreditam na ciência são de esquerda. Um negócio, um hospício, eu nunca vi um negócio da ciência. Então, na cabeça do governo federal, o pessoal da Fiocruz é comunista. Enfim, coisas absurdas que só acontecem no nosso país. A notícia boa é que o Reino Unido começa a vacinar no dia 7. Toda a Inglaterra, o Reino Unido, enfim, começa a vacinar no dia 7 com as vacinas que já estão disponíveis. Só que tem outro agravante com relação à vacina. Nós não podemos comprar todas, que tem 2 vacinas, uma da Moderna, que tem que ser conservada a menos 70. Não tem condições, todas. No Brasil, você tem poucos, não sei se poucos lugares que tem uma geladeira menos 70. Então, são dificuldades que o Brasil vai ter que, certamente, adquirir mais de uma vacina, mas é o que o Irano falou, a gente precisa de dados, inclusive no sentido otimista, para preparar a logística dessa cobertura vacinal. Eu acredito que lá pelo mês de abril, maio, a gente deve estar recebendo. Doutor Paulo, aproveitando esse gancho aí do Geraldo, tem uma pergunta aqui da Silvana Venâncio. Qual será a primeira medida que a equipe de transição da área da saúde fará nessa questão dos aumentos de casos de Covid-19? Irá fazer lockdown? Conversam sobre essa possibilidade? Não, só uma questão, Irã. A equipe de transição, até o dia 31 de dezembro, não vai tomar medida nenhuma. Até lá não adianta. O que a gente está é nisso, né? A transição serve para isso, para que a gente possa ter um conhecimento profundo, real, do que está acontecendo e do que é preciso ser feito, onde é que estão os gargalos de dificuldades. A gente já tem algumas informações, logicamente, ninguém aqui está cego das coisas, a gente está sabendo, mas oficialmente a gente não teve ainda esses acessos. No que diz respeito ao lockdown, como foi mencionado na pergunta aí da nossa Silvana, é algo que ele é flexível, eu diria, né? A economia, né, da cidade, as condições da cidade não permitem, eu vejo assim, esse lockdown total mesmo, de fechar tudo e botar todo mundo para dentro de casa. Como nós avançamos no conhecimento da doença e temos a consciência maior, só que eu acho que aí é que vai entrar um ponto que eu queria colocar claramente aqui, como a nossa base de raciocínio em cima da saúde é de que a prevenção é o melhor caminho em todos os sentidos, de todas as doenças, a gente vai ter que trabalhar isso. Eu penso que, independente de equipamentos, de contratualizações, de recursos, a gente precisa trabalhar a comunicação, e aí entram vocês, com a sociedade. É muito importante que a sociedade compreenda, entenda, incorpore esse processo de que é melhor ela se prevenir. Então, quando você proíbe todo mundo, fica uma sensação de que, meu Deus, eu não posso. Não, você poderá sair. Mas se você sair, mantenha o distanciamento de 2 metros, 1,5 metro das pessoas. Use máscaras, não retire em momento algum. Não coloque suas mãos nos olhos, na boca, no nariz e lave, ou então use o álcool gel permanente. Essas premissas, que todos já sabem, elas não estão sendo cumpridas. A gente vê o tempo todo aí, com essa flexibilização que houve, e aí é que entra a importância
do comando do poder público, da liderança de um prefeito, para que ele possa realmente fazer essa comunicação e com suas equipes de saúde, quem lá estiver deverá efetivamente interferir nesse processo, que nós não temos custo aí. Eu não preciso de informação para ter esta ação, né, de se comunicar com a população, de fazer com que ela compreenda a necessidade imperativa de se cuidar, de se preservar. Os jovens, principalmente hoje, que houve essa explosão aí, está havendo essa curva ascendente na doença entre os jovens que tinham ficado quietos. O problema é que eles estão na rua, estão nas baladas, essa que é a verdade. A gente mora aqui perto, aqui na avenida, aqui na Pelinca. É uma loucura, a madrugada toda, de gente sem máscara e bebendo e conversando, todos juntos. Isso é a maior contaminação. Aí uma pessoa dessa fica contaminada, acaba indo para dentro de casa e contaminando a família toda. A gente já ouviu isso está acontecendo no país inteiro. Isso aconteceu no mundo. A Europa está passando por essa nova onda forte lá por conta disso. Os jovens, a gente vê aí foto na praia, a praia no Rio de Janeiro é uma loucura. Sol está cheia a praia, todo mundo ali sem máscara, todo mundo perto. Então, se nós não atacarmos com a prevenção, em evitar que se contamine, aí fica complicado, porque o sistema de saúde ele tem uma limitação. Se eu tenho 1.000 casos, eu consigo atender esses 1.000 casos. No momento em que eu tenho 2.000 casos, implode o sistema. Não há como você, a cada dia, criar mais leitos. Então, a gente tem que evitar que isso faça que esse movimento, que esta onda, que esta contaminação não seja progressiva, multiplicativa, como está sendo mais uma vez. A gente está vendo... Para lembrar, o número dentro disso que você está falando, que está preocupando muito, é o índice de transmissibilidade. Isso. Hoje o Brasil está próximo a 1,4. Traduzindo em miúdos, para cada 100 pessoas que se contaminam, essas pessoas estão contaminando 140 pessoas. Isso é que é o resultado disso que o doutor Irano está falando, de uma certa irresponsabilidade que existiu na Itália. Há 10, 15 dias atrás, estava morrendo de Covid na Itália uma pessoa a cada 3 minutos. Morrendo uma pessoa a cada 3 minutos, porque o verão lá eles abriram tudo, né? E aconteceu a mesma coisa na Espanha. Enfim, é preciso que as pessoas entendam que, nesse momento, aglomerações como essas baladas, bares, é uma atitude de desamor a si próprio e às pessoas que vivem no seu entorno. Porque essa história que o jovem não teria manifestações clínicas é outra coisa que está sendo desmentida. Existem pacientes jovens internados em estado grave. Grave. Então, e principalmente, o outro lado é esse jovem funcionar como vetor, levar a doença para os seus pais, para os seus avós, enfim. É preciso que a população entenda que o momento é de gravidade e não existe nada a ser feito a não ser medidas de isolamento social, uso de máscara, lavar as mãos, que é mais importante que o álcool gel, e usar o álcool gel. Mas a lavagem sistemática das mãos é mais importante ainda do que o álcool gel. Lembrar que o que agrava esses números também é o fato do coronavírus ser um vírus de superfície ali. Enfim, as pessoas no ambiente, na mesa ali, não é só a transmissão interpessoal, não. É um vírus de superfície que acelera essa transmissibilidade. Que a gente pode segurar isso com a higienização das mãos permanentes, não colocar na rua as mãos na boca, no nariz e nos olhos, que é por onde entra. Você às vezes até vai contaminar a mão, mas se você usar o álcool gel na rua, em todo lugar que você vai conseguir lavar as mãos, mas você usa o álcool gel. Então isso é fundamental.
Eu acho que esse é o grande passo que nós obrigatoriamente teremos que dar, né? Teremos que intervir para que haja uma comunicação melhor, de conscientização, de educação em saúde para a sociedade como um todo. Eu não estou falando A, B ou C, todos devem ter essa consciência. E todas as pessoas que tiverem que, por alguma razão, estar na rua, trabalhando, ao chegar em casa, ao invés de ir beijar e falar com as pessoas e colocar a mão nas coisas, não. Vai direto para o banheiro, tome seu banho, tira essa roupa, tome seu banho, que aí sim ele vai poder ter contato com as pessoas que estiverem dentro de casa. Proteja os seus familiares, né? Proteja o seu ambiente ali, o seu núcleo familiar, que é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, as pessoas não entendem muitas vezes isso. Então, eu acho que é preciso falar mais isso, chamar mais essa atenção e pedir, implorar que as pessoas mudem o seu comportamento quando estiverem expostos na rua, seguindo aquelas regrinhas que todo mundo sabe, mas não, de repente estão esquecendo, né? Por aí, estão esquecendo. É verdade. O pior é que tem um negacionismo tão forte, né? Tem gente que supera só a ignorância, enfim, não quero nem entrar muito nesse detalhe, não. Mas eu queria ouvir de vocês, a verdade, a opinião com relação ao pleito eleitoral no Brasil, a eleição no Brasil nesse momento de pandemia, o quanto isso pode ter prejudicado ainda mais, de maneira geral, não só falando de Campos, né? De maneira geral, quanto essa pandemia, o quanto essa eleição pode ter prejudicado a pandemia, porque, sejamos sinceros, todos os lugares tiveram comemorações, inclusive aqui, com a vitória da Vladimir, a Lapa estava cheia, muita gente sem máscara, nas fotos a gente viu isso, em Brasil afora, todas as comemorações, pessoas sem máscara, tanto os políticos quanto os correligionários. Eu começo, doutor Geraldo, o quanto que essa eleição no meio da pandemia pode ter agravado a situação no país, de maneira geral. Sem dúvida, principalmente nas grandes cidades, os números estão demonstrando, né? As pessoas, nesse momento, a eleição municipal, as eleições municipais, elas envolvem mais a população do que as eleições outras para deputado, senador e presidente. A eleição municipal é apaixonante. Então, ocorreram em muitos momentos, em todas as candidaturas, aglomerações, enfim. Não foi só comemoração, não foi durante a campanha toda, nas caminhadas, carreatas, realmente, pela própria peculiaridade da eleição municipal, funcionou como um agravante. O que nós esperamos é que o Natal e o Ano Novo não replicam essas aglomerações, que é inevitável, que nós estamos enfrentando, e vamos enfrentar nos próximos 10, 15 dias, são as consequências dessas aglomerações que ocorreram recentemente. Então, prejudicou também a democracia pelo número elevadíssimo de abstenções. Um número muito grande, né? Pra você ter ideia, no primeiro turno, segundo colocado foi a abstenção, né? 90 mil, mais de 90 mil pessoas deixaram de votar, com receio natural. Mas, então, o prejuízo, Arnaldo, foi pelos dois lados, pelo aumento da transmissibilidade do Covid e pelo prejuízo ao próprio processo democrático pelo número elevado de abstenções. Doutor Paulo. Não, concordo. A premissa básica é a aglomeração. Ninguém tem dúvida que nesse período eleitoral, tanto pré-eleição, nas campanhas e também nas comemorações, tivemos aglomerações. Tivemos, a gente sabe, os vereadores, como o Geraldo falou, a eleição municipal, quando implica em vereador, a gente teve 800 candidatos. Com certeza, esses 800 candidatos fizeram 1, 2, 10 ou 20, 30, 50, sei lá, reunião de pessoas. Quando você faz uma reunião de pessoas e não tem os cuidados necessários de distanciamento, do uso de máscaras, de todo mundo com álcool gel e evitando, logicamente, a entrada das pessoas que potencialmente possam estar contaminadas, apesar da gente ter muita gente assintomática que está, né, servindo ali para transmitir, não há dúvidas que isso está refletindo já.
essa curva ascendente, além de todos os fatores que a gente diz sociais aí que aconteceram, né, dessas aglomerações, o período pré-eleitoral e o período agora da eleição e pós-eleição imediata, no dia da eleição, as comemorações, não temos nenhuma dúvida de que houve um aumento dessa transmissão e que reflete 2 semanas, 3 semanas depois desse período. Então, a gente vai ter um cenário, eu diria, mais sombrio, né, nos próximos 15, 20 dias. Então, o período de Natal a gente vai estar de forma bastante crítica, tenho essa impressão, por conta desse histórico do que aconteceu agora, né? É uma questão técnica, epidemiológica, inevitável. Porque nós vimos nos vídeos mostrados, as pessoas estavam, sim, na rua e sem máscara, todos juntos, comemorando, enfim, está tudo bem, ótimo, mas seria ótimo que todos estivessem de máscara, né? E evitando esse contato tão próximo, que é o que transmite, né? Então, não tem dúvidas, não, que interferiu sim e sempre irá interferir, como também as festinhas pequenas que sejam, de juntar amigos, vamos fazer um jantar em casa. A gente tem histórias contínuas, frequentes, não só aqui, mas no Rio, de pessoas que a gente conhece, pegou por quê? Porque foi um jantar com 6 pessoas, com 8 pessoas, não tinha ninguém ali, mas de repente, 3, 5 dias depois, poxa, olha, estou com febre, olha, presta atenção, a hora que você vê, contamina todo mundo. Quantas histórias que a gente viu de famílias sucumbirem ao vírus, famílias inteiras, morreu o pai, morreu a mãe, morreu o irmão, de 10 pessoas, sobraram 2, sobraram 3. E esses relatos são frequentes, por falta de cuidado. Poderia ter sido prevenido. Começa com a prevenção, evitando essas aglomerações. Esse é o primeiro passo. E a gente está preocupado, logicamente, com o período natalino, inevitável, né? Período natalino, as famílias, agora todo mundo tem que tomar muito cuidado, tem que estar com consciência disso. Daí a importância que eu vejo do setor público de alertar isso. É importante que se invista na comunicação para que isso fique cada dia mais enraizado no comportamento das pessoas. Só essa mudança de comportamento é que vai realmente interferir em diminuir isso aí. Não só colocar um ingrediente a mais aí que é verdadeiro, ainda somado a tudo isso aí, tem o estresse das pessoas que estão dentro de casa, respeitando esse isolamento, há cerca de 8, 9 meses quase. A pessoa já não aguenta mais. Então, né, estava com a esperança de acabar agora. E aí? Né? Ainda tem mais esse complicador. Arnaldo? Sim, tem outra questão que eu queria ouvir só a opinião de vocês para a gente concluir esse bloco em relação à pandemia. Da abertura do Centro de Controle e Combate ao Coronavírus por parte da... Tá falhando isso aí na internet, Arnaldo. A ausência do... Depois... Arnaldo, desculpe, falhou demais. Opa. Aí. Se puder repetir, por favor. Tá, vou tentar. Vou repetir aqui. Consegue me ouvir melhor agora? Sim. Tá, estou falando da abertura do Centro de Controle e Combate ao Coronavírus por parte da Prefeitura, ao hospital de campanha que chegou a ser montado, mas não funcionou efetivamente, nem terminou de ser montado. Como que vocês avaliam a atuação do município, do estado, do país na pandemia, o que precisa ser mantido, o que precisa ser melhorado? Vamos começar com o doutor Geraldo. Na verdade, os hospitais de campanha, o ex-governador Whitson se comprometeu de abrir 7, foram abertos 2. Um dos municípios e regiões punidas foi Campos, e certamente essa decisão da não implantação do hospital de campanha aqui em Campos prejudicou muito a população. Provavelmente ocasionou aumento do número de óbitos, inclusive na fase aguda ali, maio, junho. Então, do ponto de vista político, né, foi a pergunta, né, Arnaldo? Arnaldo? Foi. Você perguntou sobre o ponto de vista político, né? Isso, como que você avalia nas 3 esferas? O Estado foi uma tragédia, né? Secretário preso, um governador afastado, principalmente por causa de se aproveitarem desse momento de pandemia para compensação financeira, para roubar dinheiro de respirador, enfim.
O governo federal, o que eu critico mais é a atitude, né? O nosso digníssimo presidente, uma pessoa às vezes estranha, tem manifestações um pouco bizarras, né? Enfim. E isso também, pela liderança natural que o presidente da República transmite à população, prejudicou muito nisso que o Irano falou com relação à comunicação. Se você tem um presidente que fala que você tem que sair de casa sem máscara, para você não ser marica, quer dizer, ponto, né? Coisa absurda, né? Mas isso, nada que o presidente fala é só piada. Apesar de ser uma piada que anda, não é só piada. Isso gera atitudes nas pessoas que ainda acreditam nele. Então, o governo federal ajudou financeiramente, transferindo recursos. A confrontação com os governos estaduais foi permanente, né? O Brasil é outro país estranho que a justiça se viu obrigada a adentrar em assuntos de quem que vai ser responsável pelas medidas de restrição. Se é o governo federal, se é o Estado, acabou decidindo que são estados e municípios. Claro, as pessoas moram nos municípios. Então, isso tudo gerou muita confusão, muito atrapalho, muito atropelo em relação ao respeito às normas de afastamento social, às normas restritivas. E, de um lado, um grupamento de pessoas passou a achar bonito você não cumprir as determinações impostas pela medicina, pela ciência. Vi pessoas aí fazendo declarações com relação à Organização Mundial de Saúde, coisa mais absurda, coisas mais loucas, né? Enfim, isso tudo atrapalhou muito nessa parte da comunicação com as pessoas acerca da importância dessas medidas de isolamento, medidas de prevenção da transmissibilidade do Covid. O governo municipal, eu tenho que ser justo, foi feito o que foi possível, né? Conseguiu-se abrir o centro de referência na beneficência, né? Tem prestado serviços importantes à população, na terapia intensiva, nos leitos de retaguarda. Eu penso que o governo municipal fez o que foi possível, não tinha nada mais a ser feito além do que foi feito. E nós temos agora, como eu falei, do ponto de vista do que está sendo sinalizado pela epidemiologia, aumentarmos a oferta de leite no curto prazo, senão nós teremos problemas com relação especialmente à terapia intensiva. Doutor Paulo. O Geraldo explanou bem aí, é todo um contexto, né, eu diria, do país como um todo, realmente, né? Mas aí eu ressalto a importância da liderança em comandar esse processo local. A gente mora em Campos, é aqui que nós estamos vivendo, é aqui que nós vamos sobreviver ou não. Então, é fundamental, e eu acho que nessa determinação, o prefeito, né, o Vladimir, prefeito eleito nosso aí, o Vladimir, ele está bem determinado a isso. A gente tem conversado e ele tem consciência plena dos riscos e da gravidade que é esta pandemia e do que nós vamos enfrentar pela frente. Então, volto a dizer que este comando, essa determinação de uma comunicação mais efetiva com a sociedade como um todo, de buscarmos a prevenção, se todos entenderem que a prevenção é o melhor caminho, a gente consegue realmente diminuir, né? Então, esse contexto todo, essas inconsistências, esse conflito de ideias e conflitos comportamentais que veio desde lá do presidente, quer dizer, o posicionamento da presidência afastou 2 ministros logo no início do processo, né, na sequência, no andamento, por discordar de posicionamentos científicos.
A ciência ela é soberana em nos dar a luz do entendimento. Se não fosse a ciência, que tem sido muito eficaz, muito rápida nas suas ações, a gente estaria tendo, com certeza, muito mais mortes do que já se tem, que é absurdo. É um absurdo de pessoas morrendo. Né? A gente tem, daqui a pouquinho, já estamos atingindo no nosso país 200 mil pessoas que estão morrendo por conta de uma doença em meses. São 8 meses, esse tempo que a gente está confinado, é o tempo que essa doença está evoluindo, e ainda a gente não conseguiu domínio, e não vamos conseguir este domínio, só vamos conseguir um domínio maior a partir da vacinação, que, graças a Deus, já está começando lá fora. Então, daqui a pouco essa vacina chega, talvez essa não, mas as outras, são várias vacinas, a gente já tem aqui no Brasil, já está em produção, enfim, mas está ainda com o seu tempo necessário, que tem sido numa rapidez, eu diria, ímpar na história da humanidade. Nunca foi tão rápida a ciência em produzir várias vacinas, eu diria, com várias áreas de atuação da vacina, que todas elas implicam, logicamente, em nos dar uma imunidade, nos proteger contra o ataque desse vírus, que é um vírus extremamente agressivo, altamente inflamatório, em que dá uma doença sistêmica gravíssima. Então, hoje a gente teve uma curva de aprendizado, eu digo, hoje nós, né, a classe médica, a ciência, avançou nessa abordagem, então há um controle melhor dos doentes que são comprometidos, que às vezes evoluem por uma gravidade. Então, todo o intuito também, mais uma vez, a precocidade da intervenção. No início, se nós nos lembrarmos, o doente que pegava o Covid, era a recomendação, fique em casa. No início, não se usava máscara obrigatoriamente, e a evolução da doença nos mostrou a importância que tem a precocidade. Antes o sujeito ficava em casa, quando ele chegava no hospital, ele já chegava em insuficiência respiratória, porque nada tinha sido feito, aguardando a gripezinha passar, o que não é verdadeiro. Hoje a gente sabe que quanto mais precocemente fizermos as intervenções necessárias, melhora a evolução do paciente. Então tem todo um movimento de conscientização em que as pessoas precisam ser informadas. Hoje o mecanismo de controle disso está muito maior, e eu não tenho dúvidas, né, de que avançamos muito, mas a gente, como é uma pandemia e ela persiste, que o vírus continua aí, nós só vamos ter uma solução maior, não total, mas maior, no momento da vacinação. Até que não apareça a vacina ainda disponível para as pessoas, porque é uma vacinação que terá que ser uma vacinação em massa, como o Geraldo lembrou bem aí, a questão de determinadas vacinas precisam de um condicionamento de menos 70 graus, nós não temos equipamentos para refrigeração a esse nível, então nesse tipo de vacina nós não vamos poder contar, nós vamos ter que contar para o nosso país com uma vacina que possa ser conservada numa geladeira comum, como são as outras vacinas, a maioria delas, né? No máximo aí um freezer. Então, nós temos que trabalhar com este cenário. Então, penso eu que nós só vamos ter uma solução maior com a vacinação. E a vacinação, esperamos que esteja mais próxima do que estávamos imaginando. Tomara que logo no início do ano a gente já tenha disponibilidade para que possamos iniciar a vacinação para proteger as pessoas. E aí sim a gente vai ter um cenário mais alvissareiro em relação à questão dessa pandemia que tem assolado tanta gente. Para lembrar, sim, nós só teremos segurança quando 20% da população, no mínimo, estiver imunizada. Existe um número, já que o Brasil não testa, existe um número que eu costumo dizer que já está imunizado, que recebeu a vacina de Deus. Contraiu a doença, não teve sintomas graves, suplantou a doença e está imunizado. Outra coisa é que, seguramente, a vacina contra o coronavírus já vai entrar no Programa Nacional de Vacinação. O vírus é mutante, essas pesquisas vão continuar, porque provavelmente no ano que vem seja necessário outra vacina. Agregar uma outra coisa é que a maioria das vacinas que já estão na fase 4
está sendo sinalizada a necessidade de 2 doses para que você tenha níveis de imunoglobulina G satisfatórios, demonstrando proteção. A maioria das vacinas serão necessárias 2 doses. Então, eu creio que antes de julho, agosto, nós não teremos segurança. E outra coisa, né? O mundo jamais será o mesmo. Pode passar a pandemia, que vai ficar, as pessoas mais conscientes vão continuar usando máscara, álcool gel. Enfim. O mundo não vai ser o mesmo mais. Verdade. Depois dessa tragédia que aconteceu em termos mundiais. Então, eu penso que nós, estou sendo pessimista, não. Eu acho que vamos conseguir vacinar 20, 25% da população, provavelmente até o mês de agosto do ano que vem. Antes disso, acho que São quase 100 milhões de doses, né? Em 2 vezes aí, como o senhor disse. a Bom, Brasil já comprou. Bom, Já comprou a AstraZeneca, a vacina chinesa não é chinesa, né? Preciso que fique claro, dentro das atitudes negacionistas do governo federal. Essa vacina Coronavac. ela é um projeto internacional, inclusive avalizado, talvez pela uma das maiores instituições científicas do Brasil, que é o Instituto Butantan. Então, se alguém me perguntar se eu tomaria a vacina chinesa, lógico. Pesquisadores do Butantan aprovaram, amigo. Ela não é uma vacina chinesa, é uma vacina que está sendo desenvolvida em vários países do mundo. Né? Enfim, outra atitude patética do governo é depreciar o maior parceiro comercial do Brasil. Né? Mas quando acabar a saliva tem pólvora. Bom, são 8h44, doutor Geraldo e meu caro doutor Paulo Irano. Vamos fazer um rápido intervalo, rápido mesmo, para a gente fechar esse programa de hoje, que na verdade poderia se alongar aí por bom tempo, porque o assunto é extremamente importante. E no próximo e último bloco, gestão da rede pública e contratualizada de campos e outros temas também, né, pertinentes, é claro, a essa pasta tão importante. Voltamos em instantes, você ouve o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo